Eu sou Paula Soares e essa é a segunda palestra do projeto Fera Virtual, o festival que vai revelar os melhores autores do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai receber aqui para um bate-papo o cineasta João Paulo Miranda. Ele vai explicar um pouquinho pra gente de como construir esse roteiro, de como a história ficar interessante. Pois é, mas antes eu tenho que dizer para vocês que esse projeto ele foi aprovado pela Secretaria de Estado de Economia Criativa na Lei Aldir Blanc do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E essa é a segunda de 3 palestras que nós estamos fazendo aqui para o festival. A primeira foi ao ar no dia 2 de fevereiro. E a professora Mayara Rocha contou um pouquinho para a gente aqui sobre a estrutura de um texto narrativo, deu dicas, falou dos elementos que não podem faltar. Então, se você não assistiu a palestra da Mayara, não tem problema, tá? Ela está salva aqui no canal e você pode assistir quando quiser. O link dessa palestra está na descrição aqui desse vídeo. Então, quando acabar aqui esse bate-papo, se você quiser, corre lá e assiste a palestra da Mayara, que tá, assim, maravilhosa, dando super dicas para você dessa estrutura. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o roteiro, mas de nada disso adianta, galera, se vocês não se inscreveram no festival. Por favor, né? A gente está esperando seu texto. É só até o dia 12. Gente, são mais de 8 mil reais em prêmios. O primeiro lugar sozinho vai ganhar R$ 1.000. E olha, o festival é dividido por categorias, né? 3 categorias, então são 3 chances de ganhar R$ 1.000. Fora o segundo lugar, o terceiro lugar, os 30 selecionados também vão ganhar prêmios. Tá esperando o quê, gente? Se inscreve. Ó, tá acabando o prazo. Até o dia 12 de fevereiro você tem a chance de se inscrever aqui no Fera Virtual, tá? Então, sem demorar mais, que o João também tá querendo falar com a gente vai chamar aqui ele, que foi super premiado, ganhou prêmios nacionais e foi parar lá em Cannes, gente, com 2 indicações e uma premiação. É currículo demais, né? Então, João Paulo, obrigada por você ter vindo, aceitado o convite da gente. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Paulo. É um grande prazer, uma honra poder participar do projeto de vocês. Ah, que bom. Olha só, eu tentei resumir aqui o seu currículo em algumas palavras, né? Mas assim, não deu muito certo não, porque ele é grande. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, assim, como é que você começou, onde você tá agora. Se der, né? Porque eu acho que vai ter que ser uma palestra só pra isso. Mas se der, você conta pra gente um pouco. Então, agora eu estou na França, né? Estou morando em Montreuil, aqui, na verdade, encostado a Paris, né? Na Grande Paris. E eu vim para cá porque eu finalizei o meu longa-metragem, que foi uma coprodução, né, uma parceria com o governo do Brasil e da França. Então vim fazer toda a pós, né, que seria toda a montagem do filme, a questão do som. Então eu acabei ficando aqui, estou desenvolvendo agora próximos projetos, né? Tem um próximo longa-metragem que eu farei na Amazônia e que é envolvendo o governo aqui da França também. E tem até um outro projeto que aí vai voar um pouco mais alto, que é nos Estados Unidos. E tudo começou de uma maneira simples. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Rio Claro, do interior de São Paulo, e lá eu vivi toda a minha vida, pais comerciantes, trabalhando com um restaurante, e eu acabei tendo esse sonho, né, de fazer cinema, de estudar cinema, e eu acabei criando lá no interior um coletivo, que até hoje existe, que se chama Aqui no Olho, aonde eu formei com várias palestras, oficinas, formei um grupo de prática, né, e de pesquisa de cinema, que até hoje existe. E lá, por exemplo, a gente se destacou, começou a minha história, quando a gente começou a usar um celular que meu pai emprestava, de 2 megapixels de qualidade, ou seja, super simples, o começo da era de câmeras no celular, e acabamos filmando um exercício, que eu chamava assim, exercícios audiovisuais, e que ganhou um prêmio em 2009 na CNN Internacional, aquele canal, né, famoso e tal, de notícias. E aí, o filme que eu realizei lá acabou sendo premiado, o melhor filme feito em celular no mundo todo, e dali começou a mudar minha vida, começou várias pessoas se interessar, fazer parte do meu coletivo. Eu acabei depois realizando produções, né, mais elaboradas, até chegar no Festival de Cannes, como você disse, que é o maior festival de todos. Estive lá em 2015 e em 2016, com 2 curtas, né? Em 2016, inclusive, fui premiado com o prêmio especial do júri. Em 2017 fiz um terceiro curta, que dessa vez foi para o Festival de Veneza, que também é o mais antigo do mundo, super célebre. E depois, é claro, realizei um primeiro longa-metragem, que, né, era para ser lançado ano passado, e que inclusive estava na seleção oficial do Festival de Cannes, que estaria em competição, mas infelizmente pela pandemia o festival apenas anunciou os selecionados.
Bem legal. E bacana, gente, vocês viram que ele começou com o celular, né? Filmando com o celular. Então, assim, significa que a gente pode fazer coisas bem legais tendo pouco recurso, né? Não tem limites, eu costumo dizer, não tem limites para criatividade. O que é muito importante é que cada um realmente consiga observar muito bem o que está em volta, saiba realmente valorizar as potencialidades em volta. E eu acredito que agora é uma oportunidade para a gente, né, falar, principalmente para aqueles que estão aí escrevendo seus textos, e como eles podem pegar essa ideia e como usar toda a criatividade e fazer realmente virar um filme, né, contar uma história, um roteiro, né. Então, eu gostaria de abrir aqui essa palestra com uma pergunta, tá? Que eu acho que é a pergunta, assim, de todo mundo nesse momento. Inclusive, era minha também, tá? João, todo texto pode ser gravado? Ou existem coisas que eu não posso escrever, que depois eu não vou conseguir gravar? Como é que é isso? Olha, tudo que você escreve, tudo que você imagina, né, isso com certeza é possível de escrever em imagem e som. Então, ou seja, é possível sim ilustrar isso, retratar isso no cinema. É uma questão de como conseguir ter uma criatividade, como eu estava dizendo, de encaixar os elementos que foram descritos ali na história com questões mais concretas. Por exemplo, se você está querendo retratar a tristeza, por exemplo, então você vai ter que encontrar valores. De repente você registra, sei lá, a pia da cozinha, aquela coisa monótona, uma gota caindo, escorrendo devagar, pingando, um relógio. Você cria coisas como um sentimento de monotonia, aonde você vai criando todo um contexto, uma atmosfera que vai ajudar justamente chegar no ponto que está no seu texto, que é como ilustrar, por exemplo, uma tristeza, né, fazendo de conta, um exemplo. Tem uma liberdade enorme, o que tem que pensar muito, eu vejo, e que gostaria muito, eu declaro, indicar para todos, né, é que realmente consigam buscar essa inspiração, esse ponto de partida, né, da própria casa, de onde eles estão, né, digamos, da rotina deles. Como a partir dali, da vida deles, eles irão, digamos, né, encontrar questões, elementos, valores que vão poder ser retratados e que vão poder ser registrados. Então, isso não existe um empecilho. O que existe, é claro, e sempre, é uma adaptação. É você encontrar uma correspondência de valores no seu dia a dia. Eu costumo sempre até falar, né, assim, para já alunos, que eu também fui professor acadêmico e também desde esse coletivo que eu descrevi, eu sempre falei muito para os meus alunos e participantes de que o artista, ele passa um tempo, né, um tempo de maturidade, assim, de estudar, de pensar, de refletir, de observar, até encontrar os valores e as potencialidades nos elementos que estão ali em volta. Né, eu brinco que, assim, para você fazer um filme, um curta, que chegue num grande festival, você já tem todos os elementos ali em volta de você. É uma questão de como saber enxergar ali uma história, uma potência que tem ali, né? Então isso é algo muito importante e fundamental. Então, quando você escreve uma história, você já de imediato parte do seu mundo, dos seus sentimentos, de como você sente o mundo externo. Então, nesse ponto é que vale a pena você pensar quais são esses elementos desse mundo externo que me influenciaram justamente para eu criar esse tipo de atmosfera, esse tipo de história, esse tipo de sonho, né, desse tipo da história que você está descrevendo nesse texto. Tem alguma questão, alguma coisa que você possa falar para a gente de como construir essa história, né? Esse roteiro, para que ele fique amarradinho, para que ele fique interessante dentro desse tema, né, já falando? Claro, sim, Paulo. Um ponto que é importante, que até eu aí passo para vocês, que é uma coisa que Hollywood e até o cinema mais de autor, que a gente chama assim, mais artístico, usa, é uma estrutura narrativa que a gente chama de jornada de herói. Isso vem desde um estudo das histórias, né, orais contadas em mitos, em antigas civilizações. Tem uma grande pesquisa do Joseph Campbell, né, que é um estudioso de mitos e que escreveu um livro que é O Herói de Mil Faces. E esse livro, Herói de Mil Faces, acabou
inspirando os produtores de Hollywood, os estúdios, a criar o que eles chamam hoje em dia, que é um manual de roteiro. Então existe essa jornada do herói, aonde o primeiro passo é você identificar quem é esse seu protagonista, o que a gente chamaria de herói, né? Quem é esse personagem principal, que ele vai ser introduzido ali naquela, né, naquela sua história, nesse seu texto, nesse filme. Então você tem que apresentar esse personagem, esse herói, e esse herói, ele precisa ter uma coisa fundamental, que é um conflito, que é um problema. Quanto mais esse problema for fundamental, for crucial, ou seja, um problema, um desafio, do qual esse personagem ele não pode escapar. Ele até no início pode negar, ele pode ter uma certa preguiça, ou achar que ele não tem o talento, a capacidade suficiente de realizar aquele sonho. Né, resolver esse problema. Então ele pega, ele pode até demorar, mas ele vai ter que enfrentar. É um problema que ele não tem como escapar. Por exemplo, de repente, a gente conta uma história de uma pessoa que está dentro de casa, dentro, né, toda essa situação da pandemia, em lockdown, né? Então a pessoa está lá dentro, confinada, e de repente ela começa a ouvir uma batida de martelo na parede, um vizinho que não para de martelar, e no começo ele tenta ignorar esse herói, tenta ignorar esse barulho, mas chega um ponto que esse conflito incomoda tanto que ele vai precisar tomar partido, ele vai precisar resolver isso de alguma maneira. Então ele pode resolver colocando cotonete na orelha, ele começa a querer abafar esse som, até chegar ao ápice que ele vai ter que enfrentar e entrar, de repente, o que a gente chama, num outro mundo, que é o mundo do vizinho. De repente ele vai ter que ir na casa do vizinho, ele vai ter que ir lá, ele vai ter que convencer o vizinho, vai ter que brigar com o vizinho, alguma coisa do gênero. Então, assim, tudo tem um certo conflito, e que esse herói precisa resolver. Um outro exemplo mesmo, que até numa conversa a gente teve, a Paula estava falando de um exemplo de uma cachorrinha. Imagina uma cachorrinha, um cachorro, né, que se apaixona por uma baleia. Então, de repente vê ali na televisão a baleia, ou vê um daqueles filmes tipo Free Willy, né, por exemplo, e se apaixona, e quer namorar, quer encontrar essa baleia, algo impossível. Então, quanto mais impossível esse sonho, é mais interessante também para um filme. E não quer dizer que ele pareça impossível, ou seja, como eu vou filmar essa baleia? Bem, vamos imaginar simplesmente, esse cachorro ele assiste a algo, ele vê uma imagem da baleia, ele vê um desenho da baleia, e a gente, por uma presunção, vai imaginar que esse cachorro está apaixonado por aquela baleia e vai querer encontrar uma maneira de como tentar encontrar essa baleia. E uma coisa que é muito interessante, Paula, de lembrar, quando a gente fala da jornada do herói, muitas vezes as pessoas acham que um filme, sei lá, um filme de sucesso, é aquele filme, vulgarmente, a gente falaria que tem um final feliz. E, na verdade, não existe isso. Não é, o final não é a questão, o problema, né? Não é o ponto principal. O ponto principal é o conflito, esse problema em si. Se o personagem, esse nosso herói, ele vai conseguir conquistar aquele sonho, se ele vai vencer esse desafio, isso é uma outra história, que nem, às vezes, precisa ou mostrar, ou também não precisa ser algo bem, não precisa ter um final feliz, não precisa ter uma certa conclusão, ele pode, de repente, infelizmente, não conquistar, de repente era uma utopia, era algo impossível de conquistar mesmo, mas o interessante é que o que faz comover, emocionar um público, é todo o processo dessa jornada, é essa caminhada, é essa busca, né, e luta para conseguir vencer aquele problema. Então, imagina isso. Então, nós temos na jornada do herói essa introdução, tem esse problema, e uma coisa interessante também é quanto mais simples for esse nosso protagonista, quanto mais próximo de uma realidade, sabe, um cachorrinho, uma pessoa simples, um tal de João Ninguém, né, que a gente falaria assim, brincando, é melhor ainda, porque a gente vai se identificar, são pessoas simples, humanas, e que estão ali sonhando por algo. E aí surge esse problema, esse grande desafio da vida dele, desse personagem, e ele vai ter que lutar. E ao momento que ele vai lutar, ele vai entrar num mundo novo, ele vai sair do seu conforto. Ele vai sair da sua casa, ele vai sair da sua cama, ele vai sair do seu porto seguro e vai ter que enfrentar um novo mundo com vários riscos e desafios. E aí é nesse ponto que aí acontece toda uma mudança, onde o herói começa a encontrar, que a gente chama, né, desde o estudo dos mitos, né, encontra um mestre que aconselha, ou um certo amuleto, uma certa ferramenta, algo que ajude
esse nosso personagem a crescer, ter uma maturidade e conseguir vencer esse conflito. Então, gente, muito legal. Pega essa dica aí do João e se inscreve no festival, tá? Escreve seu texto e manda aqui pra gente. Se você tem qualquer dúvida ainda sobre o edital, tiver alguma pergunta, aqui vai estar aparecendo o e-mail do festival e um número de WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Pode mandar qualquer pergunta que seja, que a gente vai te responder e te ajudar a se inscrever no festival. Ah, não sei onde está o edital. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar, ler o edital e mandar sua dúvida para a gente. Não tem dúvida? Se inscreve, ok? Até o dia 12 de fevereiro. Para finalizar, João, você tem alguma dica para dar para a gente aqui, para os candidatos, sobre o tema? O tema que é minha primeira ação quando a quarentena acabar será. Então, tem alguma dica para essa história que ele vai criar? Paula, eu iria aconselhar, né, como todo realizador, na verdade, aconselha, e é uma coisa fundamental, é sempre partir de algo muito, muito pessoal. Então, ou seja, quanto mais pessoal é melhor, porque quem melhor do que você, né, digamos assim, para sentir esse mundo e que vai realizar esse filme e que vai dizer, né, falar de um conflito que esteja o mais próximo de você, como por exemplo na nossa conversa, né, brincamos com a situação de um vizinho barulhento, que vai incomodar você até um ponto que você vai ter que sair daquele seu conforto, daquela sua reserva, e vai ter que se socializar. Nesse momento que a pandemia acabar, você vai ter que se levantar, né, levantar a bunda dali e ir falar com aquela pessoa, tentar resolver aquele problema, vai ter que mudar alguma coisa na tua vida. Então, quanto mais for pessoal, quanto mais for um conflito, uma questão fundamental para você, melhor vai ficar essa história, melhor um público que for assistir vai se identificar com aquele problema, né? Mesmo que são pessoas diferentes, mas todos, como eu falei, tem uma coisa humana. Então, quanto mais você trazer algo que é pessoal, melhor é. Então, às vezes a gente fica naquela coisa de receita, de querer dizer, o que é uma historinha boa, o que é uma historinha de bom gosto, mas o ponto principal tem que ser uma coisa importante que de repente incomoda você, que é o personagem dessa história, que está partindo do seu mundo, dessa sua realidade. Então, naquele momento que você vai ter essa oportunidade, né, imaginando após essa pandemia, o que você vai fazer, ou seja, você vai ter que resolver esse seu problema, essa coisa que surgiu, um conflito. Então eu realmente daria dica de pensar muito bem nesse conflito de algo muito próximo a você. Mesmo que de repente o sonho, Paula, vamos dar um exemplo bem, né, extravagante, vamos dizer que esse personagem, o sonho dele, a questão dele é ir para o espaço, ir para a Lua, por exemplo. É claro que você vai falar, nossa, João Paulo, mas como que eu vou filmar indo à Lua? Ou seja, é impossível. Mas a questão não é exatamente ser tão literal. Lembre que a gente tem que adaptar a nossa ideia, essa atmosfera, esse sentimento, para o que nós temos em volta. Então, de repente, esse seu personagem, que é você, gosta de ficção científica, tem na tua casa cartaz da Lua, dos espaços, dos astros, né, dos planetas, e você está querendo, né, o seu sonho é, a partir da pandemia, sair. Então, você pode criar também uma história onde esse personagem, você, vai querer virar um astronauta, vai querer ir atrás de como se formar, como entrar de alguma maneira em algum programa para entender pela internet, né? Essa busca, lembra que eu falei no começo, é mais interessante não vencer o desafio, mas sim o processo, a luta de querer avançar e conquistar, né, esse desafio e tal. Então, o mais interessante é isso que vai emocionar, é isso que vai trazer um público, e não é nem a questão do final, se ele vai ou não conseguir entrar num foguete, mas é saber que ele deu o primeiro passo, ou seja, no momento que acabou a pandemia, ele foi atrás desse seu sonho, ele foi atrás de resolver aquele problema com o vizinho, ou o cachorro vai querer sair para procurar a baleia. Então, ou seja, alguma coisa tem que acontecer, esse primeiro passo tem que ser dado. Bem, pessoal, essa foi a primeira palestra aqui com o João de como transformar essa sua história em um roteiro maravilhoso. Anotou tudinho? Não anotou? Não fica preocupado, o vídeo vai ficar aqui no canal, tá? E temos uma surpresinha para você. O João vai voltar daqui a alguns dias
para contar pra gente como colocar, como pegar toda essa história e gravar. Pois é, a parte técnica, como fazer o melhor uso do celular, som, luz, dá super dicas aqui de como fazer uma coisa muito legal com poucos recursos, que é a realidade de muita gente. Então, daqui a alguns dias, nós temos aí um outro encontro marcado com o João, para ele poder contar para a gente aí como é que a gente coloca a mão na massa e realmente, de fato, grava essa história, né? Mas enquanto isso não acontece, você tem 2 palestras para assistir, a da Maiara e a do João de hoje, para escrever essa história maravilhosa. Não perde tempo, de novo, até o dia 12 de fevereiro, se inscreve, manda o seu texto aqui para gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like aqui nos vídeos e ativa o sininho para não perder a próxima palestra, que está super interessante. E, João, é isso. Muito obrigada por você ter vindo novamente. Foi maravilhoso o bate-papo. Eu adorei. Acredito que tenha ajudado muita gente. Eu que agradeço, Paula. Realmente, para mim, foi um grande prazer falar de cinema. Obrigado. Que isso. E a gente volta daqui a uns dias para falar umas novas dicas, certo? Isso aí. Então, gente, é isso. Vamos ficar por aqui com essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, até a próxima palestra do Fera Virtual.